Irmãos, nós essa manhã temos a oportunidade de tratar um pouco sobre um dos maiores privilégios que nós temos como irmãos em Cristo, como cristãos, que é o privilégio que Deus proporciona a nós de participar, junto com a igreja, do ato de contribuir. Então, essa manhã nós vamos meditar um pouco sobre como é um privilégio contribuir com a nossa vida, é um privilégio contribuir com os nossos bens para que o reino de Deus avance. Essa é uma ordem clara, e essa ordem ela precisa estar presente sempre nos nossos corações. O reino de Deus, meus irmãos, ele avança quando nós temos um coração disposto a ajudar, um coração disposto a contribuir. Seja ajudar a nossa igreja local, seja ajudar os necessitados, seja ajudar na obra que Deus está fazendo no mundo. A contribuição cristã, meus irmãos, é sempre um assunto que a muitos parece ser difícil de ser tratado. E normalmente, quando ele é abordado nas igrejas, ele é abordado com os narizes um pouco tortos, as pessoas têm uma certa desconfiança, é incômodo. No entanto, meus irmãos, a palavra ela nos mostra que contribuir é um carisma, é um dom, é um privilégio para todo cristão verdadeiro. E esse é um privilégio que precisa ser demonstrado na igreja local, na comunidade em que nós vivemos, no meio daqueles com os quais nós nos relacionamos. E eu convido cada um essa manhã a abrir suas Bíblias no capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E no capítulo 8 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos tentar entender qual é a mensagem central, qual é a ideia principal, o que Deus quis nos ensinar quando Ele nos dá esse capítulo. E eu creio que o texto, ou o centro, ou a mensagem, ou a grande ideia do texto é que a graça de contribuir é uma marca da igreja que vive o Evangelho. Contribuir é uma marca da igreja que vive o verdadeiro Evangelho. O contexto aqui é um contexto de igreja. Por quê? Porque no capítulo 8 e no capítulo 9, o apóstolo Paulo ele justamente vai tratar disso, ele vai tratar do privilégio de contribuir. E nesse capítulo 8 ele vai nos ensinar 3 lições muito importantes. A primeira lição que ele nos mostra, são 3, né? É que as igrejas que são alcançadas pela graça de Cristo, pela graça de Deus, elas sempre estão prontas a contribuir. Essa é a primeira lição. Ele nos ensina uma segunda lição, e essa primeira lição ele vai nos mostrar do verso 1 ao verso 5. Ele vai nos mostrar que uma igreja que contribui é uma igreja que foi alcançada pela graça. Já uma segunda lição que ele nos mostra, e não menos importante, e ela vai ser a parte que nós vamos levar um pouco mais de tempo, é um trecho maior desse capítulo, que vai do verso 6 ao verso 15. E lá Paulo nos ensina uma segunda lição, e essa lição, ela nos mostra que as igrejas que contribuem, elas sabem por que contribuem. Elas sabem a forma correta de contribuir. Elas sabem o motivo de ter um coração disposto a contribuir. Na terceira parte, Paulo vai finalizar com uma lição que vai tratar do verso 16 ao verso 24, e ele vai nos mostrar que as contribuições feitas na igreja, feitas na comunidade, elas devem ser feitas da forma correta, elas devem ser feitas com planejamento, elas devem ser feitas com responsabilidade e elas devem ser feitas com transparência. São 3 lições que nós vamos tentar extrair do texto do capítulo 8. O apóstolo Paulo ele trata tanto no 8 como no 9 do privilégio, da graça, do dom, do carisma que é contribuir.
seja com nossas vidas, seja com nossos bens. E para nós começarmos, meus irmãos, essa manhã, eu vou pedir que vocês acompanhem comigo a leitura do verso 1 ao verso 5, para que nós possamos verificar a primeira parte, o primeiro ponto, como eu disse para vocês, que é quando nós vamos aprender que as igrejas que contribuem, elas contribuem porque a graça de Deus as alcançou. O verso 1 ao verso 5, por favor, acompanhem na Bíblia aí comigo. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Nós vamos olhar agora que Paulo começa esses primeiros versículos, essa primeira parte, esse primeiro ponto, nos mostrando que a motivação daqueles irmãos em doar, ela tinha o seu alicerce, porque eles foram alcançados pela graça de Deus. E uma pergunta boa que surge aqui é por quê? Mas por que Paulo cita o exemplo dos irmãos da Macedônia? Daqueles irmãos. Meus irmãos, a Macedônia era um local naquela época que ficava ao norte da Grécia ali. Então, provavelmente, esses irmãos aqui eram os irmãos que estavam na cidade de Filipos, de Tessalônica, eram irmãos que estavam ao norte desses irmãos para quem a carta é escrita, dos coríntios. Então, a carta é segundo aos coríntios, né? Paulo escrevendo aos irmãos, a segunda carta que ele escreve. E quando ele escreve essa carta que chega aqui no capítulo 8, ele vai falar dos irmãos da Macedônia, que são os irmãos ao norte. São os irmãos ao norte. Por que nós sabemos isso? Porque nós vamos, se seus irmãos depois tiverem oportunidade, leiam o capítulo 16, 17, 18, 19 e 20 de Atos dos Apóstolos. E nós vamos observar aqui que Paulo vai servir aqueles irmãos, servir aos irmãos gentios com a pregação do Evangelho. Paulo é separado para pregar aos gentios, para pegar a toda aquela área ali, Coríntios, Éfeso. Se vocês forem olhar lá em Atos, ele vai justamente estar fazendo isso. Ele vai estar indo em Coríntios, ele vai estar indo em Éfeso, ele vai a Tessalônica, ele vai a Filipe, ele vai a Bereia, ele vai a vários lugares que são pontos de evangelismo, cidades para evangelismo, onde a igreja é implantada. São gentios que estão ali. E aqui também, quando ele escreve aos Coríntios, também são gentios. Mas a pregação do evangelho ao norte, ela causa aqueles irmãos do norte, da Macedônia, os irmãos de Tessalônica, todos esses que eu já citei, ele causa perseguição. Aqueles irmãos, por entenderem o evangelho, por entenderem que a mensagem da salvação em Cristo Jesus, eles começam a sofrer perseguição. E nessa carta, Paulo fala, quando ele inicia o verso 1, ele faz o quê? Ele destaca o privilégio, ele destaca a graça, ele destaca como Deus coloca nos corações daqueles irmãos a vontade de contribuir. Ainda, como é dito aqui, que eles estejam passando por uma extrema pobreza, por uma extrema perseguição. Eles estão ali fazendo questão de contribuir. Eles estão dando exemplo. Eles estão dizendo, olha, não importa pelo que nós estejamos passando, nós queremos participar, nós queremos transbordar de rica generosidade. Essa rica generosidade, meus irmãos, ela é fruto de um coração que é disposto a dar. Um coração que está disposto a participar. Um coração que entende o porquê que você está fazendo aquilo. Paulo, meus irmãos, está mostrando aos coríntios que aqueles irmãos que estão lá ao norte e que foram alcançados pela graça de Deus, como está descrito, se os irmãos observarem no verso 5 do capítulo, eles insistem em participar da ajuda. Eles insistem em participar da oferta. E essa oferta era Paulo fez uma campanha
Ele começa a convocar os irmãos, que são irmãos gentios, a contribuir, a ofertar, a juntar aquela contribuição com um propósito. Por que eles estão contribuindo? Por que eles estão juntando essas ofertas? Por que Paulo está instando aqui os coríntios também a participar, dando o exemplo dos macedônios, dos irmãos lá do norte? Porque os irmãos em Jerusalém estão passando também por extrema necessidade e perseguição. Essa oferta, essa coleta que está sendo feita aqui, é justamente para os irmãos lá de Jerusalém, judeus, cristãos, que estão participando por perseguição. E outros irmãos, gentios, mas que foram alcançados pela graça de Deus, estão se juntando para levantar uma oferta para ajudar aqueles irmãos. Eles sabem o porquê que eles estão contribuindo. E, meus irmãos, uma pergunta que cabe aqui é como nós não ficamos impactados com uma atitude como essa? Uma igreja que, mesmo em meio à perseguição e à dificuldade, ela provavelmente, essa igreja lá do norte, ela era formada por pessoas que eram escravos, ela era formada por pessoas que estavam sendo perseguidas porque acreditavam na mensagem da salvação pela fé, que era o que Paulo tinha pregado no meio dos gentios. Seus irmãos tiverem tempo, nós temos exposições que tratam de Atos dos Apóstolos. O que acontece em Atos dos Apóstolos, meus irmãos? Paulo faz uma reunião e ele diz, olha, eu vou aos gentios. E alguns irmãos ficam entre os judeus para pregar. E Paulo começa eu poderia dizer, essa cruzada evangelística no meio dos gentios. E ele vai fazendo as viagens a várias cidades, e nessas várias cidades ele chega, prega o evangelho, algumas cidades ele sofre perseguição, algumas cidades ele é apedrejado, ele é perseguido, ele é confrontado, mas ele não deixa de falar da mensagem do evangelho. E essa mensagem tem reflexo porque esses irmãos aqui foram convertidos, eles entenderam a mensagem, e agora o que eles fazem? Eles pedem para participar da ajuda àqueles irmãos lá de Jerusalém, que são judeus. O bom de ler a Bíblia é isso, porque lá em Atos nós vamos ver que judeus que estavam no meio deles os perseguiam também. Eles não olharam para quem os perseguia. Eles olharam para que aqueles irmãos que estavam lá em Jerusalém, eles tinham o mesmo espírito que eles. Eles serviam ao mesmo Deus que eles. Eles foram alcançados pela mesma graça. E isso os compelia a fazer e a contribuir em prol daqueles irmãos que estavam lá. Essa é uma mensagem interessante. Porque se você olhar no verso 2, o que é que ele diz? Ele diz o seguinte, no final do verso 2. Não, minto, no início. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Meus irmãos, eles estavam alegres, mas eles também estavam atribulados. E nem a alegria e nem a tribulação os fez deixar de o quê? Transbordar em rica generosidade. Eles não olharam para as circunstâncias ao redor. Eles não olharam para a situação em que eles estavam. Eles sempre olharam quem nos salvou, quem nos libertou, quem nos redimiu. Foi Cristo, foi a graça. Então o que nós fazemos? Nós respondemos com ação, com atitude. Nós vamos contribuir. Não nos deixe fora dessa, Paulo. É isso que eles fazem. Meus irmãos, e o mais interessante é que quando nós chegamos no verso 5, Paulo nos mostra a motivação, porque eles só agem dessa forma, como está descrito no verso 3 e no verso 4. Pois dou testemunho, olha o que diz o verso 3 e o verso 4. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, até além do que podiam, por iniciativa própria. Eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos. E aqui são os santos de Jerusalém. E por que eles fizeram isso? Eles fizeram porque não somente fizeram o que Paulo e os irmãos que estavam evangelizando ali esperávamos, mas, e aí é o grande ponto, por que eles fazem? Mas, primeiramente, entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor. A oferta deles não é uma oferta que é dada simplesmente, não, eu vou contribuir, não. Primeiro eles se entregam ao Senhor. Primeiro eles são a oferta.
E a partir dali, o que eles fazem? Eles contribuem. Essa é a mensagem que está aqui. Meus irmãos, nós primeiro precisamos ser a oferta. Nós primeiro precisamos entregar a nossa vida completamente. A partir daí, qual é a minha reação? É a reação dos macedônios aqui. É a reação dos macedônios. Eles dão o que podiam e além do que eles podiam. Paulo está aqui trazendo aos irmãos de Coríntios, nessa carta, está dizendo, olha, os irmãos lá entenderam. Eles entenderam que primeiro eles precisam se entregar a Deus. E a partir daí, meus irmãos, é o que acontece no verso 3 e no verso 4. Eles fazem questão. Eles não olham para a tribulação, eles não olham para a perseguição, eles não olham para a situação pelas quais eles estão passando. Eles simplesmente dizem, nós vamos também participar. O mais interessante, meus irmãos, é que quando nós vamos lendo esse capítulo, nós vamos percebendo que Paulo não fala de quantia. Vocês prestaram atenção? A vontade deles é de participar. É de participar. Porque eles entendem quem os salvou, eles entendem o porquê. Por isso eles fazem questão de participar. Naquele ponto ali, meus irmãos, Paulo mostra aos coríntios. Por que eles mostram aos coríntios? Porque Coríntios era uma cidade que ficava ao sul, era uma cidade em que tinha um próximo porto, era uma cidade muito rica, era uma cidade em que tinha pessoas que eram muito influentes, era uma cidade em que havia muitas condições financeiras. Ela era uma cidade próspera para os nossos dias. É como se fosse a Big Apple, né, lá, Nova York. Era uma cidade rica. Mas, meus irmãos, Paulo mostrava nessa carta, ele estava mostrando para aqueles irmãos que a graça de contribuir está diretamente ao que está no seu coração ou no coração daqueles irmãos. Meus irmãos, o que Deus quer é um coração que se doa primeiramente, porque Ele sabe que um coração que se doa, que se entrega, não terá problema, não terá dificuldade, não terá objeção em contribuir, porque esse coração foi alcançado pela graça de Deus. Meus irmãos, não há maior dádiva do que essa. Poder participar do que Deus está fazendo. Era isso que os macedônios estavam fazendo. Era isso que os coríntios precisavam fazer. Era isso, ou é isso que a nossa igreja local também precisa ouvir. A graça de contribuir. Mas sabe por que nós precisamos ouvir? Essa é uma boa pergunta. Por que nós precisamos ouvir sobre a graça de contribuir? Porque de vez em quando nós esquecemos desse privilégio. Nós esquecemos que é um privilégio a nossa contribuição cristã. É um privilégio, meus irmãos. No entanto, Paulo também nos ensina uma segunda lição. E essa lição é um trecho um pouco maior, que vai do verso 6 ao verso 15. Nessa segunda parte, Paulo vai nos mostrar que a graça de contribuir, pelas razões corretas, tem como resultado o crescimento da igreja. E o amadurecimento também. Meus irmãos, por que nós estamos falando de igrejas? Porque aqui são grupos. Ele não diz assim, Nertan, Esdras, Bruno, Leandro, Alex, não. Ele fala os irmãos da Macedônia, os irmãos de Filipe, os irmãos de Tessalônica, os irmãos de Coríntios. Ele não está falando aqui de pessoas, ele está falando aqui das igrejas. As igrejas que são verdadeiramente alcançadas pela graça de Deus, elas têm um coração disposto a contribuir. As igrejas que são alcançadas e sabem o porquê, qual a razão de contribuir, elas crescem em maturidade. Elas crescem em conhecimento. Esse é um resultado. Esse é um resultado. E agora nós vamos ler esse trecho maior, mas vamos lá. Abra lá sua Bíblia e me acompanhe do verso 6 ao verso 15. E Paulo vai trazer algumas argumentações sobre essa coleta, essa oferta que vai ser feita, que é uma oferta específica para ajudar os irmãos lá de Jerusalém, os irmãos que estão passando dificuldades em Jerusalém. Então acompanhe comigo aí, do verso 6 ao verso 15, nós vamos agora. Assim,
recomendamos a Tito que, assim como ele já havia começado, também completasse esse ato de graça da parte de vocês. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaque-se também neste privilégio de contribuir. Não estou lhes dando uma ordem, mas quero verificar a sinceridade do amor de vocês, comparando com a dedicação dos outros. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Este é o meu conselho. Convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora, completem a obra para que a forte disposição de realizada seja igualada pelo zelo em concluí-la de acordo com os bens que vocês possuem. Porque se há prontidão, a contribuição é aceita de acordo com aquilo que alguém tem e não de acordo com o que não tem. Nosso desejo não é que outros sejam aliviados enquanto vocês são sobrecarregados, mas que haja igualdade. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Meus irmãos, Paulo começa ali no verso 6, ele diz, olha, eu vou enviar Tito, novamente. Ele vai visitar vocês, ele vai estar com vocês, ele vai ajudá-los com relação a essa coleta, com relação a essa oferta que vocês vão enviar aos cristãos lá de Jerusalém. Ponto. Ele deixa o Tito agora quietinho aqui. Ele está dizendo, Tito vai voltar aí com vocês. E ele vai ajudá-los nesse processo da coleta, da oferta que vai bonitinha lá para Jerusalém, lá para aqueles irmãos. Mas no verso 7, Paulo já usa um todavia. Vocês observaram que tem um todavia aí? Por quê? Porque ele quer destacar que aqueles irmãos precisam também começar a pensar no privilégio de contribuir. E o mais interessante é que aquela igreja já era uma igreja que crescia em várias áreas. Vocês observaram? Olha só, eles eram fortes do quê? Eles eram fortes na fé, eles estavam o quê? Firmados na palavra, eles eram uma igreja que buscava conhecer a Deus, era uma igreja que tinha compromisso com a obra, eram crentes que amavam os missionários, mas eram irmãos que ainda tinham dificuldade com a contribuição. E aí ele diz, olha, essa área também vocês podem crescer, vocês podem amadurecer, vocês podem ser mais presentes. Mas aí nós observamos o verso 8. No verso 8, nós percebemos que Paulo ele trata aqueles irmãos com cuidado pastoral. Por quê? Porque ele não impõe ou exige que eles contribuam. Mas ele verifica a qualidade do amor daqueles irmãos de Coríntio. Porque ele, no final do verso, compara com os irmãos da Macedônia. Ele diz, olha, eu não quero impor nada a vocês. Eu não quero obrigá-los a fazer nada. Eu não quero colocá-los aqui nas campanhas. Ele não faz aquele tipo de pergunta que nós ouvimos hoje. Quem tem um carro, levante seu carro, me dê seu carro. Quem tem uma casa, me dê sua casa. Ele não está fazendo isso aqui. Fica muito claro que isso é uma aberração. Quando você vai a um local como esse, que eu, assim, Senhor me perdoe, mas aquilo não é uma igreja. Quando há esse tipo de abordagem, nós temos que ligar a nossa mente e observar o que a palavra nos dá como norte. Paulo está dizendo aos irmãos, olha, vocês têm crescido na fé. Vocês têm observado a palavra. Vocês são pessoas que querem conhecer a Deus. Não percam a oportunidade também de contribuir. Não percam o privilégio também de participar do reino com os seus bens, com as suas vidas, com o seu serviço. Se entreguem primeiro e depois ajam. Busquem essa oportunidade.
No verso 8, meus irmãos, podemos perceber que Paulo trata aqueles irmãos e ele fala realmente, é um cuidado pastoral. Sabe por quê? Sabe por quê, meus irmãos? Porque a contribuição cristã ela deve ser sempre a partir de generosidade genuína, nunca de generosidade fabricada ou imposta. Não é assim. Não é assim. A generosidade cristã ela deve ser uma generosidade genuína. Ela tem que partir de corações transformados, de corações que respondem com uma vida dedicada àquilo que receberam. Aquilo que receberam. Meus irmãos, a graça de contribuir, ela parte de corações que são maduros, que sabem por que contribuem. Sabem que a contribuição é fruto de corações que estão prontos a responder, que estão prontos a atender à necessidade, que olham e veem a oportunidade, o privilégio e se colocam ali em ação. Em ação. Já no verso 9, quando Paulo vai falar do verso 9, ele traz a lembrança daqueles irmãos que estivessem com alguma dificuldade de entender, né, o que era a graça, o que era um coração que foi alcançado pelo Evangelho. Paulo, ele traz um ponto que é maravilhoso. Porque olha só o verso 9, meu irmão. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Vocês conhecem o que o nosso Senhor Jesus Cristo fez. Vocês conhecem o que Ele nos deu. O que Ele fez. Qual é a graça do Senhor? A graça do Senhor Jesus Cristo é que a graça do Senhor Jesus Cristo é que Ele, sendo rico, se fez o quê? Pobre por amor de vocês. Para que no meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Aqui, Paulo não está falando da riqueza no sentido de que Jesus era uma pessoa rica aqui na terra. Mas nós sabemos que Jesus ele é o dono de tudo porque ele é Deus. Ele não é rico, ele simplesmente é o dono de tudo. E Paulo lembra aqui que ainda que ele fosse dono de tudo, o que ele se faz? Se faz pobre, ele se doa, ele se entrega em prol do outro. Essa é a maturidade pedida a nós, em que nós entendemos a bênção da salvação porque fomos alcançados em Cristo. Nós entendemos o que Cristo fez por nós. Nós entendemos que Jesus, quando se fez pobre, ele se esvazia. Ele toma a forma de homem. Deus encarna, Deus se faz pobre para que nós, na sua pobreza, possamos ser ricos. Se os irmãos depois tiverem um tempo, abram lá em Filipenses 2, 6-11. É justamente uma oração, um momento maravilhoso em que a gente sabe por que Jesus se esvaziou. Ele não se achou ao ponto de não poder se esvaziar, mas na verdade ele vai, se esvazia e nos salva. Essa é um coração que entende o que é a graça de Deus. E esse coração vai amadurecendo. Paulo mostra o que Jesus fez. E ele chama os coríntios, ele nos chama também a nós nos esvaziarmos. Na crucificação, na cruz, Jesus perdeu tudo, né? Ele ali, nu, entre o céu e a terra, pobre, parecia que estava tudo perdido. Mas ali, ele estava nos fazendo ricos. Paulo traz aos coríntios essa lembrança. Paulo traz a nós essa lembrança. Essa era uma lembrança que estava viva na cabeça daqueles irmãos das igrejas lá do norte, da Macedônia. Meus irmãos, as razões corretas para contribuir são o resultado de um coração que sabe a quem serve. Já nos versos 10 e 12, podemos observar os irmãos de Coríntios eles já estavam com a vontade de contribuir. Eles já tinham a vontade, já tinham essa intenção. Mas o que precisava? Eles precisavam que aquilo fosse uma coisa planejada. Eles já tinham feito isso. Mas importava que eles também agora fossem chamados a concluir. Meus irmãos, aqui há um parêntese bom para a gente abrir. Comece e termine.
Se você se propôs, comece e termine. Essa é a mensagem de Paulo aqui. Se nós começamos uma campanha, e não é as campanhas que existem aí, a ideia é que nós façamos o quê? Nós terminemos as campanhas, mas com planejamento. Paulo manda a Tito, depois nós vamos falar um pouco de Tito. Paulo diz, olha, vocês já tinham essa intenção, inclusive ano passado, vocês foram os primeiros que se dispuseram. Não deixem esfriar. Cresçam, amadureçam, sejam constantes. E aí ele vai e fala justamente disso. Aqueles irmãos são chamados a contribuir conforme o que eles tinham proposto nos seus corações. Aquela vontade forte, ela precisava ser finalizada. Então Paulo vem e os exorta. Paulo vem e os chama, olha, vamos fazer a coleta, vamos concluir, vamos enviar, os irmãos realmente estão precisando lá. Coríntios, vamos, eu estou mandando Tito aí. O capítulo 9, nós não vamos conversar sobre o capítulo 9 hoje, mas ele é uma conclusão. Paulo vem escrevendo, só aqui fazendo uma digressão rápida, ele vem escrevendo aos Coríntios. Os irmãos, claro, lembram quem são os Coríntios? Lembra da primeira carta aos Coríntios? Aquela era uma igreja complicada. E agora ele está dizendo assim, olha, vocês que eram daquela forma, vocês já cresceram na fé, vocês já cresceram na palavra, vocês já conhecem mais a Deus. Eu, inclusive, na primeira parte dos irmãos lerem antes, no capítulo 7, capítulo 6, ele vai dizer, olha, antes eu vim aqui com vocês e eu vinha para realmente, assim, falar duro com vocês, mas eu tenho um amor tão grande por vocês e eu vejo, meus irmãos, capítulo 7 é aquela passagem que ele diz, olha, o que a disciplina faz? O que ela causa? O arrependimento. E o arrependimento ele faz o quê? Ele é um coração que está decidido ao quê? A mudar. É essa igreja. Eles tinham escutado a palavra, eles tinham feito o que era preciso fazer, eles tinham se arrependido, o coração estava mudado, agora precisava mais alguns ajustes em mais algumas áreas. E é essa área que ele está tratando agora aqui. Ele está dizendo, olha, terminem o que vocês começaram. Nós observamos aqui que Paulo fala de planejamento. Por quê? Porque ele chama os irmãos à contribuição, mas ele também diz, olha, sejam prudentes. Deem somente aquilo ou a quantia que vocês podem dar. E que isso não seja pesado. Não é isso que diz o versos 10 e 11? Ou 11 e 12? Deixa eu só me localizar aqui. É o 10. Este é o meu conselho, convém que vocês contribuam, já que desde o ano passado vocês foram os primeiros, não somente a contribuir, mas também a propor esse plano. Agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo desejo em concluí-la. É aquilo que eu estava falando. Comece e termine, de acordo com os bens que vocês possuem. Ele não está pedindo aqui aquilo que eu citei ainda agora. Ele não está dizendo, olha, vocês precisam fazer algo que seja impossível. Não. Concluam só o que vocês se propuseram. Concluam só aquilo que vocês colocaram no seu coração. Meus irmãos, isso aqui é um princípio, é um alerta, é um chamamento. A contribuição cristã, meu irmão, ela deve ser proporcional ao que eu ganho. Deus não está pedindo para você fazer o impossível, porque o impossível é com Ele. Ele está pedindo que você preste atenção. É proporcional. Paulo está dizendo aqui aos irmãos. Ele está dizendo, olha, é proporcional. Meus irmãos, jamais nós devemos nos comprometer com valores que possam nos trazer algum tipo de problema financeiro. Mas claro que há situações também que talvez nós vamos precisar fazer como os macedônios do verso 3 e verso 4, que eles dão além do que eles podiam dar naquele momento. Naquele momento. Esse é um chamamento. Meus irmãos, a contribuição deve estar sempre dentro do que nós podemos e não, jamais, dentro daquilo que nós não podemos. Depois você anota aí do ladinho, vai lá em Atos 11, 29, essa é a proposta. Essa é a proposta. É nessa hora que nós falamos da contribuição cristã e muitos se perdem, porque eles vão para esse outro lado, colocando, inclusive, quantos testemunhos nós já tivemos de barbaridades que acontecem em várias igrejas quando se trata dessa área dessa forma. Quantos problemas sérios já aconteceram
porque não foi observado esses princípios que estão colocados aqui. Meus irmãos, quando tudo isso poderia ser evitado se houvesse uma leitura simples do texto, onde princípios claros, saudáveis, quanto à contribuição cristã, e como isso é um reflexo de uma igreja que amadurece na prática do evangelho. O pessoal vai para outro lado. E nós, assim, o nosso tempo é um tempo em que nós podemos ver isso mais claramente, né? Você liga a televisão e eu não preciso falar mais nada, os irmãos sabem bem do que eu estou falando. Homens que são lobos, homens que não estão preocupados. Meus irmãos, a leitura simples aqui do texto está mostrando para a gente que Paulo estava dizendo para eles, olha, eu não quero que vocês passem necessidade. Eu não quero que vocês entreguem tudo que vocês têm. Eu quero que vocês se entreguem a Deus e a partir daí o coração de vocês seja levado a contribuir, mas com o que vocês podem. Não é com o que vocês não podem. Ele não diz isso aqui. Meus irmãos, o nosso Deus, ele não está preocupado o quanto nós damos. Não é essa a preocupação. O nosso Deus, ele sabe, inclusive, que alguns podem dar mais e outros podem dar menos. Mas o nosso Deus, meu irmão, ele está preocupado com a disposição do coração em contribuir. Será que nós temos nos envolvido com a contribuição como os irmãos de Corinto ou como os irmãos da Macedônia? Qual tem sido o nosso olhar sobre essa área? Mas no verso 13, nós podemos perceber que Paulo tem uma preocupação. E é isso que eu estava falando. Ele orienta, ele insta os coríntios a contribuir. Dessa oferta que estava sendo assim levantada para os irmãos lá de Jerusalém. E ele vai falando que aquela contribuição ela não pode ser carga, ela não pode ser uma sobrecarga. Todo mundo sabe o que é sobrecarga, né? É além da capacidade. Então ele está dizendo, não é para que vocês fiquem o quê? Sobrecarregados. É isso que ele está dizendo. Mas, por favor, participem. Estejam dispostos a participar. É isso que ele diz. Por quê? Porque naquele momento eles estão ajudando. Para que lá na frente eles também possam ser ajudados. Esse é o reino. Essa é a igreja. Irmãos que se ajudam. Porque um dia foram resgatados. Porque um dia também já foram pobres. E os irmãos sabem do que eu estou falando. Mas que se tornaram ricos porque alguém se fez pobre em nosso lugar. É isso que Paulo está ensinando aqui, meus irmãos. E ele fala, né, que há um motivo por que eles ajudam. E esse motivo é a igualdade. Mas essa não é uma igualdade, nós não vamos falar sobre isso, que hoje é trazida como uma ideologia. Mas é uma igualdade em que ninguém vai passar o quê? Necessidade. Ninguém vai passar necessidade. Não é isso que... Olha só o que nós lemos no verso 14 e 15. No presente momento, a fartura de vocês suprirá a necessidade deles, para que, por sua vez, a fartura deles supra a necessidade de vocês. Então haverá o quê? Igualdade. Como está escrito, quem tinha recolhido muito, não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Meus irmãos, no verso 14, no verso 15, nós aprendemos que ali há o quê? Irmãos mais ricos, os irmãos de Corinto. Que há irmãos mais pobres também, os irmãos da Macedônia. E que também há irmãos em extrema necessidade, era o que estava acontecendo com os judeus de Jerusalém. É isso que ele está dizendo para nós. Mas no final, o objetivo da contribuição é o quê? É que todos tenham o suficiente. Que ninguém passe o quê? Necessidade. Essa é a igualdade. Não é uma igualdade que é uniforme. Todo mundo sabe o que é uniforme. Vocês sabem o que é uniforme? Eu estudava numa escola que chamava Colégio Dom Amando. Dom Amando. Colégio de padres americanos. Calça caque, meia preta, blusa de farda da escola. Se vocês entrassem na sala, estava todo mundo. Calça preta, calça caque, blusa branca, meias pretas, sapatos pretos. E o diretor chegava e dizia, Cédric,
você está sem a meia preta. Eu estava sem o uniforme. Por quê? Porque estava todo mundo igual. Não é isso aqui. Não é isso. Ele não está dizendo que tem que estar todo mundo igual. Mas ele está dizendo que tem que estar todo mundo o quê? Sem passar necessidade. Essa é a igualdade. Que você seja mais rico, que você seja mais pobre. Mas quem está em extrema necessidade, não pode estar em extrema necessidade quando eu tenho alguns que são mais ricos, outros que talvez sejam mais pobres, mas esse que está em extrema, todos têm, não deve se passar necessidade. As igrejas se juntaram em prol disso, é isso que Paulo está falando aqui, meus irmãos. Essa é a igualdade, não é a igualdade do Karl Marx, não é essa. Não é. É a unidade do corpo de Cristo, que olha para uma necessidade e atua. Eram irmãos que... Meus irmãos, observem, são 13 capítulos aqui. 13 capítulos, são 13 capítulos. Paulo escreveu essa carta. Ele escreveu para os irmãos. Ele diz aqui, isso aqui é um capítulo, é uma parte da carta. Ele está dizendo, olha, nós precisamos, vocês precisam ajudar os irmãos de lá. Ele se envolve, ele diz, eu estou falando isso para vocês porque eu já estou organizando os irmãos daqui também para todo mundo se juntar. Não é isso que é a comunidade? Não é isso que a graça faz conosco? É isso que ele está dizendo aqui. Meus irmãos, é muito bom ler a palavra, porque a graça de contribuir ela é ensinada aqui para a gente. Não há ameaça, não há aqui dizer, não, vamos cortar do rol de membros. Não tem nada disso aqui. Não tem. Ele está dizendo, olha, vocês foram alcançados pela graça, então o que é que vocês fazem? Vocês retornam isso com contribuição também. Vocês se entregam, porque vocês sabem que o que Jesus fez por vocês, isso é maturidade, meus irmãos. Isso é maturidade. É uma mudança na disposição. Precisa mudar a nossa disposição. Qual tem sido o nosso motivo de contribuir na igreja? Será que não é esse que eu estou falando? Talvez está na lista? Não é. A mudança é no coração. A lista não importa. O que importa é o que eu propus no meu coração. O que importa é a minha atitude. Meus irmãos, Paulo não fala de quantidade nem de quantia. Mas ele diz, proponha no seu coração, planeje, se organize e contribua. Conclua o que você se propôs. Não é o quanto, mas é como está o coração. A nossa contribuição deve partir de um coração disposto a dar. Mas ele está disposto a dar porque ele já recebeu. Ele está disposto a dar porque Jesus já fez por nós. Não é porque nós podemos fazer alguma coisa. E agora, meus irmãos, nós vamos para o último ponto, do verso 16 ao verso 24, que são as contribuições da igreja. Elas devem ser tratadas, como eu falei, com seriedade e transparência. Paulo organizou, Paulo disse que era necessário que aqueles irmãos participassem da contribuição, e agora ele vai dizer o seguinte, beleza, vocês vão contribuir? Vocês vão contribuir, nós todos vamos juntar a oferta, nós vamos mandar lá para os irmãos de Jerusalém, mas não pode ser feito de qualquer jeito. Não pode ser feito de qualquer jeito. E aí ele vem do verso 16 ao 24, acompanhem comigo. Agradeço a Deus ter ele posto no coração de Tito, vendo como Tito voltou, o mesmo cuidado que tenho por vocês. Pois Tito não apenas aceitou o nosso pedido, mas está indo até vocês com muito entusiasmo e por iniciativa própria. Com ele estamos enviando o irmão, que é recomendado por todas as igrejas por seu serviço no Evangelho. Não só por isso, mas ele também foi escolhido pelas igrejas para nos acompanhar quando formos ministrar esta doação. O que fazemos para honrar o próprio Senhor e mostrar a disposição. Queremos evitar que alguém nos critique quanto ao nosso modo de administrar essa generosa oferta. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos de quem? Dos homens. Além disso, estamos enviando com eles o nosso irmão, que muitas vezes e de muitas maneiras já nos provou que é muito dedicado. E agora ainda mais por causa da grande confiança que ele tem em vocês. Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto a nossos irmãos, eles são representantes da igreja e uma honra para Cristo. Portanto,
diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Meus irmãos, fica claro aqui, nós vamos observar que as contribuições financeiras, as ofertas dessas igrejas e das nossas igrejas, elas precisam ser tratadas de forma séria. Paulo, ele não faz questão de tratar ele daquela oferta. Ele não faz questão, mas ele organiza e recomenda Tito. Lembra do Tito lá do início? Tito vem, Tito vai. Não é isso? Porque Tito vai levar a carta, aí ele volta. Quando ele chega para Paulo de novo, não, volta de volta, dobra de volta, que tu vai levar essa outra carta e tu vai buscar a oferta. Então Tito está disposto aí. Paulo não se move ali. Ele não se mexe, ele não se mistura com aquilo ali. Por quê? Porque ele sabe da seriedade. Por que ele sabe da seriedade, meu irmão? Porque fica claro. Por que ele trata isso com seriedade? No verso 18. O que ele diz no verso 18? Queremos evitar o quê? Que alguém nos critique quanto ao nosso modo de ministrar essa generosa oferta. Havia dinheiro envolvido, havia oferta envolvida. Não era pouco, porque era uma oferta generosa. Não era pouco. Então ele diz, olha, aqui nós vamos precisar de quê? De cautela e transparência. E isso é o registrado no verso 21. Olha o verso 21. Pois estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Eles não queriam ser somente corretos aos olhos do Senhor, que é o mais importante, mas eles também tinham preocupação com o testemunho deles diante daquelas pessoas. Então ele está dizendo aos coríntios, olha, vocês vão participar, se envolvam, participem, mas nós vamos levar essa oferta e nós vamos tratar isso com seriedade. Essa é um recado direto a nós, de estarmos sempre preocupados nessa área de tratar com seriedade. Por quê? Porque nós vemos escândalos e mais escândalos no meio da igreja por conta de trato sem seriedade, sem parcimônia, sem prudência, sem cautela. É necessário dar um testemunho diante da sociedade, mas principalmente porque a sociedade vai olhar, não, mas não eram os crentes? Não é isso, né? Todo mundo vai falar, mas não era crente? Mas olha o crente, né? Dinheiro na cueca. Difícil. Essa não é a realidade aqui. Se essas pessoas lerem a Bíblia com esse olhar, elas vão perceber que o apóstolo Paulo aqui está ensinando aqueles irmãos sobre transparência, sobre prudência. E o mais interessante que eu acho é que ele junta Tito, aí ele junta outro irmão, talvez seja Lucas, aí ele junta outros irmãos das igrejas de lá para ir junto. Não é só, não, é o seguinte, meu irmão, vamos só eu, está tudo aqui comigo e eu vou. Imagine. Não que fosse acontecer alguma coisa, mas é muito melhor, traz muito mais claridade, transparência, é um conjunto de irmãos. E é como tem sido na nossa comunidade, é como tem que ser dentro da igreja de Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui para eles. Olha, vai Tito, vai mais um irmão, e provavelmente vão mais 2 irmãos que são recomendados pelas igrejas. Então estava todo mundo junto. Tito era de Paulo, mais um amigo de Paulo e outro recomendado pela igreja de Tessalônica, Filipe, Bereia, de Corinto, todo mundo, vamos todo mundo junto lá em Jerusalém levar a oferta. Por quê? Por quê? Porque era uma oferta generosa. Não era um valor pequeno. Mas ele não fala de quantidade. Ele diz que era generosa. Está vendo como tem a ver com o que nós nos propusemos no nosso coração? No entanto, o que foi proposto no coração daqueles irmãos alcançou um volume significativo. Sem pressão, sem ameaça, sem perda de bênção, sem nada disso. Sem nada disso. Porque nós sabemos que já aconteceram vários escândalos por causa dessa área. A nossa preocupação não deve ser só fazer o que é importante diante de Deus, mas também diante dos homens. Então, meus irmãos, nós podemos aprender com esse final aqui, de que a graça de contribuir é uma marca da igreja que vive o Evangelho. Porque uma igreja que vive o Evangelho, ela entende que a graça de contribuir, ela é motivada por uma igreja que foi alcançada pela graça de Deus. Verso 1 ao 5. Uma igreja que vive o Evangelho, ela possui a graça de contribuir pelas razões corretas.
tem como resultado o crescimento da maturidade. Obrigado, Leandro. As contribuições da igreja devem ser tratadas com seriedade e transparência. Versículo 16 ao 24. Meus irmãos, eu concluo ousando dizer que todo aquele ou qualquer cristão que olhe para o que Cristo fez na cruz, ele vai ter um mínimo de dificuldade em contribuir. Se você olhar para o que Cristo fez na cruz, eu ouso dizer que você não vai ter nenhuma dificuldade em contribuir. Olhe para o que Cristo fez. Haja. Na semana passada, nós estávamos, eu, o Rendel, o Bruno, a gente estava batendo um papo com o pastor Edson Naves. Você conhece o pastor Edson Naves? E a gente estava sentado com ele conversando e ele disse uma coisa que ele ficou gravado no meu coração. Não há melhor investimento e que traga maior retorno do investimento que é feito na obra e no reino de Deus. Isso ficou gravado no meu coração. Eu quase não escutei direito, porque ele estava de costas, estava falando só, mas eu estava aqui com o meu ouvido. E isso ficou gravado no meu coração. Meus irmãos, busque na nossa comunidade oportunidades para contribuir. Se você tem alguma dificuldade nessa área, procure a liderança. Converse, amadureça, perceba, se envolva. Os desafios, eles se avizinham. E talvez nós precisemos olhar para esse texto, olhar para nós, olhar para a cruz e agir. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua graça, ela muda a nossa vida. A Tua graça, ela muda como nós reagimos e agimos. A Tua graça nos transforma, Pai. Não porque, ó Deus, nós tenhamos alguma coisa de mérito, não porque nós tenhamos alguma coisa, ó Deus, que possa Te ajudar, mas simplesmente, ó Deus, porque Tu tomaste a decisão de vir nos buscar, aonde nós estávamos, e aonde nós estávamos, Senhor, mortos, Pai. E Tu nos deste vida em Jesus. Que a Tua palavra, Deus, possa sempre ser viva e eficaz, que ela sempre possa fazer a diferença nas nossas vidas. E que nós possamos entender, ó Pai amado, o carisma, o privilégio, o dom que é contribuir. Mas que primeiramente, ó Deus, nós possamos dar a oferta, que é o que Tu queres, ó Deus, que somos nós mesmos, que é a nossa vida, Senhor. Nos ajuda, ó Deus, em tudo que nós temos limitação, nos ajuda, ó Deus, em tudo que nós precisamos melhorar, nos ajuda, ó Deus, como igreja, nos ajuda, ó Deus, como Teus servos, nos ajuda, Pai. E quando, ó Deus, nós pensarmos em nos afastar de Ti, ó Deus, nos traz de volta, Pai. Nos atrai, Senhor. Nos transforma. Nos disciplina. Porque Tu nos ama, Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra, que sempre, ó Pai amado, fala aos nossos corações. Cuida da gente no resto dessa tarde. Nos traz, ó Pai, nessa noite, para novamente aqui podermos cultuar a Ti, que é o nosso Deus. E que é o único Deus. Não existe outro Deus além de Ti, Pai. Cuida da gente, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.